Graça e paz, irmãos. Quero agradecer a Deus por esse momento. Quero agradecer a Deus porque no dia 2 de fevereiro, ou seja, nessa semana que entra ou que estamos agora, né? Betânia completa 59 anos. Quero agradecer a Deus pelo fundador dessa igreja, pelos pastores que passaram por aqui, pelos irmãos fundadores, né? Pelos irmãos da jornada antiga, né? Nós temos a nossa jornada antiga é representada por duas pessoas que estão nos assistindo online. Mauriceia já colocou ali que era adolescente quando vinha para o culto, né? Não está mais aqui, em João Pessoa. E Estherzinha, que está no Rio de Janeiro, né? Meu abraço para vocês duas, e quando eu abraço vocês duas, eu estou abraçando toda a geração de Betânia. Quero agradecer a Deus pela geração atual, que resolveu abraçar o menos favorecido, né? Que cuida do morador em situação de rua, que trata a grávida que não tem condições de comprar seu enxoval, que olha o menos favorecido. Quero agradecer por essa geração, porque ela está atravessando um momento difícil, mas estamos aqui. 59 anos, que Deus continue nos abençoando. Dia 2 também aniversaria Claudiene. E a minha oração é que o Senhor continue enchendo a vida de Diene de graça, amor, paz, misericórdia. E juntamente com Léo, ela viva sempre as bênçãos do Senhor na vida dela. Parabéns, Claudiene. Enfim, Poliana já falou do culto de oração. Só quero destacar que amanhã às 19h30 estarei na sala de reflexão. A gente vai continuar falando da sala de reflexão, vou continuar tentando melhorar isso, né? Mas 19h30 amanhã eu entro na sala, coloco o endereço nos grupos do WhatsApp da igreja, e se você quiser entrar para conversar comigo sobre as mensagens de hoje, a da manhã, que está lá no meu canal do Facebook, basta botar Emildson Cavalcante Júnior, canal do YouTube. Estarei também postando essa mensagem amanhã no meu canal, tá? Eu tiro do Facebook, coloco no YouTube para que você tenha acesso. Então, você pode entrar para a gente conversar sobre essa mensagem, ou essas mensagens. No sábado nós voltamos com brechó, devagarzinho, né? Voltamos para organizar algumas coisas. Em breve estaremos a todo vapor com brechó. No domingo teremos ceia. No domingo, confirmado o retorno de Bebê Kids. Confirmado o retorno de Bebê Kids para domingo. Assim como a classe de casais. Todos os domingos não. De 15 em 15 dias nós temos a classe de casais da igreja, que está funcionando agora online. Se você é casado, quer participar, fala comigo. Domingo que vem às 10h20, eu estou passando o endereço da sala, a gente vai entrar para conversar. Dia 9, né, adiantando já para que a gente pense, reunião da liderança de serviço, ok? E no final do mês, aliás, vamos tirar esse mês todinho para comemorarmos o aniversário de Betânia, já que nós estamos no meio de uma pandemia, né? Estaremos em festa todos os domingos. Irmãos, a gente está falando sobre como ter um 2021 melhor. A gente continua no tema do ano, né? Que é Cristo santificado em nós, a esperança que transforma. E semana passada eu falei sobre a graça e suas regras, porque a graça tem regras. Vimos que em Cristo a essência dos relacionamentos é o amor. Vimos que por isso a lei do reino de Deus é a base da graça diária. E vimos que o aferidor da graça e do perdão é o amor. A lei do reino de Deus
é restaurada sempre no Espírito. Né? E a gente está trazendo um questionamento hoje. Diante das pedras, como se comporta a graça? Né? Falei de manhã sobre o tema, falando que dentro do texto de João capítulo 8, nos versos 1 a 11, que vamos ver novamente agora, vimos sobre o efeito Caim e vimos sobre o show como o sofrimento do outro. Né? Daremos continuidade agora. João capítulo 8, nos versos 1 a 11. João 8, 1 a 11, diz assim: Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando aquela pergunta, ou essa pergunta, como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com um dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Temos um texto muito interessante aqui para estudarmos sobre a graça. Temos um texto muito interessante para percebermos, como eu falei pela manhã, sobre o efeito Caim, sobre a questão de usar o sofrimento do outro para colocar o pecado no centro e trazê-lo como show. Né? E precisamos pensar sobre isso, porque precisamos entender o que é perdão, o que é graça, o que é amor. E aí eu falo tanto dentro de amizades, quanto dentro de um casamento, namoro, noivado, como entre irmãos, como com um estranho, como era o caso nesse momento. Então, o que eu posso retirar mais do texto para falar sobre graça e sobre esse tema, diante das pedras? Qual é o comportamento da graça? Eu percebo que a esperança move o ser vivo nesse momento. É a esperança que move a vida. Perceba que os mestres e fariseus, querendo colocar Jesus numa armadilha, traz uma mulher adúltera. A lei dizia que teria que vir o casal, mas veio a mulher. E a gente não vai entrar nesse âmbito agora, mas assim dizia a lei. A lei dizia que era para apedrejar. E nesse sentido, eles trazem para confundir Jesus Cristo, para colocá-lo diante de uma armadilha. Eles colocam ela em pé diante de todos, e aí eles relatam: ela foi pega em adultério, a lei a lei diz assim, e tu, o que dizes? E aí, eu imagino, irmãos, eu tento imaginar em todos os momentos, quando eu leio a passagem bíblica, porque Deus é muito espirituoso, né? Lógico. E Deus é quase como humorista, né? Jesus Cristo simplesmente ali, e aí eles chegam, falam, Jesus se abaixa e começa
a escrever. Aqui está o único texto que temos Jesus Cristo escrevendo alguma coisa, mas não foi relatado o que estava escrito. E aí ele escreve na areia, eles continuam questionando, e aí ele levanta. Na realidade, ele levanta o corpo, ele não fica em pé, né? Porque ele ficou em pé diante da mulher depois. Ele levanta e, se tiver alguém que não tiver pecado, pode atirar a pedra. E aí, o texto relata que, a partir dos velhos, ou dos mais velhos, um por um, foi saindo, né? E essa frase de Jesus Cristo é que é interessante para a gente. Alguém de vocês não tem pecado? Atire. Qual é a conclusão quando eu percebo que um por um foi saindo no texto até que todos saíssem? Qual é a conclusão que eu vejo diante de nós? Todos nós temos pecado. Nenhum de nós está apto para jogar a pedra. Pela manhã, eu citei que um dos objetivos era colocar o pecado no centro e a pessoa exposta. Eu citei algumas assembleias antigas que eu participei, algumas delas eu fiquei injuriado, até me coloquei, né? Eu lembro de uma vez que eu simplesmente disse: como é que vocês querem tomar alguma atitude por alguém se vocês não fazem nada por esse alguém? E as pessoas, lógico, não gostaram do que eu disse, né? Então, nesse sentido, as pessoas pecavam, e assim, eu sempre fui contra isso. Elas eram trazidas e colocadas diante da Assembleia. E aí, o relator ia lá e contava o pecado da pessoa, né? E a pessoa tinha que pedir perdão diante de todos, e todos julgariam se a pessoa poderia ser perdoada. Eu vejo assim, porque julgaria se era para continuar ali. Desculpa, Luciano. Voltei. Julgaria se era para continuar ali. Aí eu entendo que esse julgamento podemos perdoar ou não. Irmãos, nesse sentido, quando aqueles homens levaram aquela mulher, eles se julgaram superiores, falei isso pela manhã, até sobre Jesus Cristo. E Jesus simplesmente os desarma, literalmente, com essa frase. E aí, quando você vai para a Bíblia, Romanos capítulo 2, no verso 1, o apóstolo Paulo diz assim, Romanos 2, 1, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Se a gente for para o contexto, você vai entender do que está sendo falado, mas eu paro para pensar. Quem sou eu para julgar alguém, para dizer o que eu devo fazer com alguém, né, se devo jogar pedra ou flores? Eu peco da mesma forma, irmãos. E se não fosse a graça de Deus, estaria difícil, né? Mateus capítulo 9, nos versos 9 a 13, eu trago o texto todo só como referência. Mateus 9, 9 a 13. Jesus sai, vê Levi na coletoria, né, Mateus, e aí Jesus olha para Mateus e chama Mateus. Mateus segue com ele e à noite prepara um jantar para Jesus Cristo estar lá com seus amigos. Nos versos 11 a 13 existe esse momento, tá? E os fariseus perguntam aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Jesus ouve eles questionando, né, e diz, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Aí no verso 13, Jesus literalmente, novamente, desarma eles. Vão aprender o que significa isto.
desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. É a esperança que move o ser vivo. Quando Jesus sobe e diz para eles, quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra, Jesus dá esperança àquela mulher. Eu converso com pessoas que vivem massacradas, angustiadas por causa da opinião de outras pessoas. Porque, irmãos, deixa eu contar para vocês a minha experiência, eu não vou trazer detalhes, lógico, a minha experiência, e eu conto a experiência de quem conversa comigo também, contando a minha experiência. É incrível quando você faz alguma coisa que as pessoas não concordam com você, né? A gente viu nas últimas eleições a polarização. E a gente continua vendo isso. Nos Estados Unidos a eleição esteve polarizada, depois o exercício, o mandato de presidência da República do presidente Trump, né, continuou polarizado até o final, e ele continua dizendo que vai continuar polarizando. Tá? Não era para ser assim. Tá? A igreja, a chamada Igreja de Jesus no Brasil tomou um rumo que não era para ser assim. Né? Eu vejo irmão pegarem pedra para jogar em outro irmão. Né? E em algum momento no Facebook eu tive que sair do ar, porque as pessoas diziam que eu era contra o presidente ou o candidato naquela época, e eu dizia, eu não sou contra ninguém, porque eu sei que para mim está tudo no mesmo saco, e eu falo isso claramente, eu falo em púlpito, eu continuo pensando assim, para mim está tudo no mesmo saco. Nesse sentido, eu tive que sair de cena há alguns dias, porque muitos irmãos começaram a me jogar pedra. Irmãos que jogam até hoje. E eu converso com pessoas que, porque tomam algumas atitudes, e aí eu já não falo mais de política, mas falo de comportamento social. Pessoas que, porque tomam algumas atitudes, elas são apedrejadas, emocionalmente falando, pelos próprios irmãos. E nesse sentido, quando Jesus Cristo diz para eles, se vocês não tiverem pecado, podem matar ela apedrejada, ele simplesmente traz a esperança da vida para aquela mulher. Porque claramente, Jesus veio para salvar. João capítulo 4, nos versos 9 e 10. João 4, 9 e 10. Você vai ver que esse é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E o diálogo inicial é muito interessante. Porque Jesus chega para pedir água a ela, havia algo estranho ali, né? Havia algo estranho. Pelo horário, por ele ser homem e ela mulher, mas no contexto do texto, principalmente porque ele era judeu e ela samaritana. E aí ela questiona, né? A mulher samaritana pergunta a Jesus Cristo, como o Senhor, sendo judeu, pode a mim, uma samaritana, pedir água para beber? Né? E aí, nesse sentido, eu quero destacar que no original, deixa claro que o judeu não comia nem bebia junto com o samaritano. Não dividia sequer a mesma louça. Tá? E aí, essa mulher fala assim, Jesus no verso 10 diz assim, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia a água da vida. Nesse sentido, Jesus se expõe como o doador da vida. Né? Diante de alguém que, perante a sociedade, era execrada. Eu imagino como aquela mulher ela era tratada, inclusive, no meio do povo dela. Pelos relacionamentos que ela tinha,
pela a relação de homens, ou através da relação de homens, né? Ela diz, meu marido que eu tenho não é meu marido, e Jesus Cristo diz, tu tivesse 4, nenhum deles foi teu marido, e o que tu tens agora não é teu marido. Então eu imagino, mas Jesus Cristo se apresenta como o doador da vida. Em Lucas capítulo 15, nos versos 28 a 31, a gente tem aqui, né, a comparação entre a lei e a graça. Na realidade, a grande maioria de nós gosta de falar do filho pródigo. Do filho que deu um golpe no pai, foi embora, e aí gasta tudo que o pai doou para ele, parte da herança, e volta pobre, sem nada, abandonado, né? E a gente fala desse texto como se fosse um texto evangelístico e prega isso para evangelismo. Na realidade, o texto fala do filho que fica e não do filho que vai. Tá? Se a gente for por hoje, a gente percebe que o texto fala do filho que fica, o representante da lei. Tá? O filho que fica, quando vê que o filho que foi voltou, ele fica com raiva, porque o pai manda matar o boi, manda fazer festa, dar roupa nova, dar sandália nova, botar o anel do dedo, né? E aí ele fica com raiva, e ele ameaça não entrar. Né? Os versos 28 a 31, Lucas 15, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha o grau de inveja desse homem, do filho. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, este teu filho, deixa de ser o irmão e passa a ser esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Aí o pai diz a ele, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então perceba que o filho que fica, não se sente filho, se sente empregado. Interessante que o filho que vai, na jornada dele, descobre que não tem sequer direito de ser filho, precisa ser reconhecido como trabalhador. Eu não sou digno de ser teu filho. Enquanto o outro que fica desfrutando de tudo que o pai tinha ali para ele, não se via como filho. Mas o que eu quero destacar é exatamente o que está no verso 32, quando o pai olha para ele e diz, você precisa amar, porque esse filho estava morto e foi restaurado. Esse filho estava morto e reviveu. Então, somente o amor, irmãos, e aí se a gente tivesse tempo, a gente já estudou sobre esse texto, a gente poderia ver detalhes, o fato do pai se adiantar, ir à porta da cidade, abraçar o filho, porque já tinha saído o enterro dele, representando que ele tinha morrido para a comunidade, todo esse processo, mas o pai simplesmente olha para o filho, aquele filho que ficou, e simplesmente diz, você sempre esteve comigo. Ele se perdeu. Eu achei agora e eu vou fazer a festa para ele. A graça olha assim, né? A graça exatamente olha assim. Você vai, esbanja tudo, se acaba na vida, né? E aí conclui, e aí você simplesmente tem a consciência de que o que fez está errado, e aí ganha consciência de que não mereço estar onde estou, no sentido de não sou filho, preciso voltar aos braços do meu pai e dizer para ele, eu não mereço ser teu filho, me considera aí como um trabalhador, não precisa me dar mais do que é teu, eu só quero ganhar
o salário do dia a dia para poder sobreviver. Quando você tem essa consciência, você entende o que é graça. Quando você tem a consciência de que, porque é filho, seu pai não tem obrigação de lhe dar o que você quer. Seu pai lhe dá o que é necessário. É por isso que eu estou dizendo que é uma esperança que move todo dia. Todo dia. Porque as misericórdias do Senhor renascem a cada manhã. Tiago capítulo 4, nos versos 1 e 2, eu citei pela manhã, diz exatamente de onde vêm as nossas guerras, as nossas contendas. Vem das invejas, das paixões, vem daquilo que eu quero do outro, né? Vem daquilo que eu peço e não sei pedir porque pedi mal. Né? Nesse sentido, a justiça do homem não produz justiça de Deus. Ou, como diz o texto de Tiago, capítulo 1, verso 20, a ira do homem não produz justiça de Deus. Quando Jesus levantou a cabeça e disse para aquelas pessoas, se vocês não têm pecado, podem tirar a primeira pedra, ou quem não tiver pecado pode fazer assim. Jesus renova a esperança daquela mulher. E aí, diante das pedras, sempre há a oportunidade do recomeço. Sempre, irmãos, sempre. Quando é ou quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes? 70 vezes 7. Sempre perdoe, sempre perdoe, sempre perdoe. Os que ouviram a fala de Jesus Cristo levantaram, aliás, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus fica só com aquela mulher que estava em pé diante dele. Jesus se coloca em pé e pergunta: aonde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. E a fala de Jesus é clara. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Vá e abandone sua vida de pecado. Irmãos, essa fala de Jesus para mim é combustível diário. É combustível diário. Eu lembro que quando eu começo a falar sobre graça, eu lembro que quando eu cheguei aqui em Betânia, e quando eu comecei a falar sobre graça para os jovens, você pode ser livre, você pode agir diante de Deus da forma que Deus quer que você haja, você não precisa ser acuado para poder agir na vontade de Deus. Quando eu comecei a falar para o jovem, você não é obrigado a fazer o que a religiosidade manda, porque quando você faz o que a religiosidade manda, você não está fazendo de coração, não está fazendo para o Senhor. Eu fui abordado por alguns irmãos para dizer: esse seu discurso é muito perigoso, não é bem assim que deve ser. Aí eu disse para eles: o discurso da graça é assim. Vocês já imaginaram que as pessoas que seguiram Jesus, seguiram porque viram a pessoa de Deus em Jesus? Ele maravilhava as pessoas porque ele fazia exatamente o que Deus dizia para fazer. O discurso dele era um discurso congruente, não era só de fala, era de prática também. Os textos bíblicos deixam claro, enquanto os fariseus apenas falavam, Jesus fazia o que falava. Isso chamou atenção, foi isso que incomodou, socialmente e politicamente, foi isso que incomodou a liderança de Israel. Porque ele não tinha medo de falar, primeiro. Segundo, ele fazia o que falava. A prática era real na vida dele. Quando ele dizia que era filho de Deus, ele praticava exatamente como filho de Deus. Isso nós não entendemos. Nós não entendemos que as pessoas realmente são transformadas porque a graça que está sobre nós é transferida para as pessoas através das nossas vidas. Isso nós não entendemos. Nós queremos prendê-las num cerco de religiosidade tremendo, que de repente, a qualquer momento, elas podem se ver livres e vão embora. Vão embora. Quantos adolescentes da minha época não estão mais na igreja?
Quantos irmãos meus eu encontro pelo mundo afora, e aí eu questiono, como é que está a tua vida com Deus? Quantos? Eu diria que a grande maioria. Porque viveram um evangelho de cercado, vigiado, sem ouvir verdade. Olha a fala de Jesus Cristo para aquela mulher. Eu também não vou abandonar você. Aliás, eu também não vou condenar você. Vai, abandone sua vida de pecado. A graça vem para o centro nesse sentido. O destaque é o perdão. E tira simplesmente a sentença do objetivo. Quando Jesus olha para aquela mulher e diz, vai, abandone a vida de pecado, aquela mulher simplesmente renasce, tem a oportunidade do recomeço. Por quê? João 3,17 diz claramente, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o objetivo de Jesus Cristo. Esse é o objetivo de Jesus Cristo. Eu falo sempre para os que passam por aqui. Sempre. Sempre. A gente está vendo ali Tatiane. Tatiane vai, não vai. Está lotada aqui no 15, mas ela depende do Exército Brasileiro nesse sentido. Quando o Exército cismar que Tatiane não fica mais em João Pessoa, ela tem que ir para outro lugar. E a minha fala é sempre, entenda a graça e leve graça aonde você for. Não se deixe estar num cercado de religiosidade, porque cercado de religiosidade não é ser abraçado por Deus. Porque onde você chegar, se ver cercado de religiosidade, quando você for liberado, você se perde. Porque você não experimenta do amor de Deus. O livre fica com o pastor porque quer ficar. Eu estou falando do Supremo Pastor. E olha só a fala de Jesus Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conhecem. Irmãos, se vocês chegarem, é uma das mais bonitas experiências em Israel. Você chega em Israel num aprisco. Você tem as ovelhas lá e o pastor. Você bota 10 pessoas para chamar as ovelhas. Elas não vêm. O pastor fala, dá um assovio. E todas elas saem e vêm ao redor dele. É essa fala que Jesus Cristo usa. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conhecem. Jesus não precisa de cercado. Porque as ovelhas dele vivem livres. E aonde estiverem, ouvem a voz dele. Eu lembro de uma vez de alguém que esteve fora da instituição por um tempo e me contou que nos bares da vida se encontrava com pessoas que estavam fora da instituição também e terminavam na mesa dos bares conversando sobre os tempos bons na instituição, nos bares da vida conversando sobre igreja. Porque ouvir voz do pastor é muito interessante. Veja a fala de Jesus Cristo, Lucas capítulo 5, nos versos 18 a 26. Lucas 5, 18 a 26, aí eu também só vou citar, trouxeram um paralítico até Jesus Cristo, não conseguiram fazê-lo chegar até o mestre por causa da multidão, colocam ele por cima do telhado, Lucas 5, 18 a 26, estou no 20 agora. E aí Jesus Cristo diz assim, vendo a fé que eles tinham, Jesus diz, olha só, homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus que estavam por ali, os mestres da lei, simplesmente começaram a pensar, quem é esse que blasfema?
Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E aí Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? E aí, na hora, Jesus simplesmente olha para aquele homem e assim, para que todos soubessem que ele tem autoridade, que ele tinha autoridade vindo naquele momento, simplesmente olha para o paralítico e diz: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa, vá embora. O texto bíblico relata que imediatamente aquele homem se levantou, pegou a maca em que estava deitado e foi para casa louvando a Deus. O restante vocês conhecem, todos ficam atônitos, todos começam a comentar. Uns falam mal, outros falam bem, mas olha só, simplesmente seja curado e siga seu caminho. Sem apelos ou exigências. Seja curado e siga seu caminho. Vocês estão duvidando, porque eu disse: perdoados são os seus pecados. O que é mais fácil, dizer isso ou dizer: pega a tua maca e vai embora? Será que vocês estão achando que é mais fácil assim? Então eu vou fazer o mais fácil para vocês. Vai lá, levanta, pega a tua maca e vai embora, e vai embora. E não há exigência, não há mimimi, não é tem que ficar aqui, não há agora você tem que dar o dízimo, você vai ter que se batizar, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, você vai ter que cumprir as normas da igreja, vai fazer curso, vai fazer seminário, vai fazer um bocado de coisa, e a gente vai pensar o que fazer com você, porque foi assim. Quando eu me converti, que eu comecei a fazer o serviço que eu estou fazendo agora, alguém me disse: rapaz, esse negócio é muito importante no corpo. E eu estava frequentando uma igreja naquela época, apenas frequentando. Porque, na realidade, eu fui ganho para Jesus num evento evangelístico. Depois eu acompanhei esse grupo, que era um grupo de funk. E aí eu vim para... esqueci o nome agora, uma cidade pequena no interior da Paraíba. Nós, Vinho Novo parece, um negócio assim. E aí nós estivemos lá, eu estive com um grupo lá, e o pastor do grupo me batizou. Quando o pastor da igreja que eu estava frequentando soube que o pastor tinha me batizado, ele disse: pastor, eu quero... Eu era novo, né? Eu quero trabalhar no ministério. Para trabalhar no ministério tem que fazer seminário. Isso quer dizer que eu tenho que ser pastor para trabalhar no ministério? Então é isso que eu quero ser pastor. Aí ele disse: não tem problema, você vai para o seminário. Pastor, não leva mal não, é muito ruim isso. Eu quero trabalhar agora. O senhor está querendo que eu faça o quê? Vá 4 anos para o seminário. Você passa 4 anos, eu lhe batizo, e aí depois eu vejo para onde mando você. Aí eu disse: não funciona assim para mim não, pastor. Outra coisa, eu já sou batizado. Aí, quem foi que batizou você? É o pastor fulano de tal. Não conheço esse pastor não reconheço seu batismo. Eu era novo, irmãos, eu fui para o Rio de Janeiro procurar o homem. Vocês imaginam o tamanho do Rio de Janeiro? Eu fui para o Rio de Janeiro procurar um homem para trazer um certificado de batismo para provar para o pastor da igreja que eu pertencia naquele momento que eu tinha sido batizado. Para ele pensar o que fazer comigo. Vocês acham, sinceramente? Eu fiquei, obedeci toda a liderança, fui lá, trouxe o certificado do batismo, comprovado, né? Naquela época existia um órgão chamado OMEB, que era a Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, e o cara era lá da OMEB, carimbinho, tudo direitinho, mas o pastor não aceitou, só aceitava se ele me batizasse. Senhor pastor, eu sou batizado, sinto muito, não vou ficar aqui não, porque eu já sou batizado. Irmãos, não é exigência. Levanta, pega a tua cama e vai embora. Em alguns momentos ele disse assim: olha, vai lá para o sacerdote ver que realmente você foi curado. Somente isso. E não conta para ninguém o que aconteceu por aqui. Ou seja, eu não sou show. Vocês querem botar o pecado no centro, vocês botem, mas o show aqui não sou eu. Vocês não precisam ter as luzes, vocês não precisam dizer que vocês curam, não precisam pedir dinheiro para curar. Eu não faço nada disso, por que vocês querem fazer? Vamos lá que eu tenho que terminar.
Marcos capítulo 5, nos versos 24 a 34, aqui a gente tem a cura daquela mulher, Marcos 5, 24 a 34, a cura daquela mulher que vivia com hemorragia 24 horas por dia, 31 dias do mês, 365 dias ou 12 meses no ano. Jesus ia para a casa de Jairo para curar a filha dele, e uma grande multidão o comprimia, e ali aquela mulher estava. Agora, irmãos, eu já falei sobre esse texto várias vezes. Imagina aquela mulher como cheirava mal, sangue descendo. Talvez um pano segurando, mas sangue descendo. Uma doença incurável, gastou todo o dinheiro, aquela mulher tinha dinheiro, foi todo o dinheiro gasto com os médicos, ela não conseguiu curar essa doença. Era mulher, viu? Portanto, subalterna. Era mulher com fluxo de sangue, escanteada na sociedade, porque era imunda na visão da lei. E aquela mulher vai para a multidão. As fotos apresentam aquela mulher bonitinha, cheirosinha, limpinha. Possivelmente não, viu? Não tinha, não trabalhava. Devia cheirar mal por causa do sangue descendo. Era escanteada. E de repente ela se move diante da multidão e pensa. Porque isso é fé, fidelidade. Só preciso tocar na orla do manto dele. E eu sei que eu serei curada. Aquela mulher toca em Jesus Cristo, ele questiona, alguém me tocou? As pessoas estão te tocando, tem muita gente aqui. Não, alguém me tocou de forma especial, saiu o poder. Porque no verso 29 registra que imediatamente cessou a hemorragia daquela mulher, ela se sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Quem toca em Jesus fica livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebe e simplesmente, peraí, houve alguma coisa aqui. E aí no verso 33, aquela mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés. Sabe o que é prostrar-se? É isso aqui, ó, ela simplesmente se colocou no chão. É isso aqui. Ela prostrou-se aos pés do Senhor e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Por que o medo? Com certeza ela tinha medo de ser rechaçada ali, já que era mulher, imunda, escanteada. Jesus simplesmente olha para ela e diz: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do sofrimento. Simplesmente, seja livre. Seja livre do sofrimento. Sem receitas, sem cobranças. É isso que faz com que o povo chegue a Jesus Cristo. Você não vê em nenhum momento das falas de Jesus, das curas de Jesus, e Jesus dizer, você está me devendo isso agora. Em nenhum momento. Quem quiser me seguir, o caminho está aí. Mas em nenhum momento ele diz assim, eu te curei, agora você tem que estar comigo. Vem para cá, vou te batizar, e aí você tem que estar comigo, porque se não tiver, você está no inferno. E é verdade, quem não estiver com Jesus está no inferno. Mas isso não é acuado, é amado. Eu quero terminar, irmãos. Eu quero citar novamente o texto de Mateus capítulo 7, no verso 12, quando Jesus Cristo diz, assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Eu quero terminar da mesma forma que terminei de manhã. Se coloque naquela cena. Os sábios,
os fariseus, Jesus, o povo na hora, aquela mulher. Que personagem você seria? Que personagem você seria? Qual seria a sua atitude? Calma, gente, não aconteceu nada não. Qual seria a sua atitude? Que personagem você seria? É a primeira pergunta. Segunda pergunta, qual seria a sua atitude? Eu quero dizer para vocês que nada acontece no Evangelho se não for por amor. Porque o apóstolo Paulo, inclusive, diz que se não tiver amor, nada será. Vamos orar? Deus, quero te agradecer, engrandecer o teu nome, nos colocar mais uma vez em tua presença. Eu sei que nós sempre estamos, que a tua fala é clara, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Senhor, quero colocar todas as famílias representadas aqui, as famílias, as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Quero apresentar o teu povo, que o Senhor tenha misericórdia de nós. A minha oração é que nós entendamos esta passagem, nós entendamos graça da mesma forma, que nós vejamos como Jesus Cristo vê graça, que nós entendamos que o livre é aquele que ama, e que quem não consegue amar, não consegue entender o que é ser filho, o que é ser filha de Deus. A minha oração é que o Senhor olhe para o Brasil de forma carinhosa. Estou usando o vocabulário humano, Senhor, porque nós precisamos que Tu voltes os Teus olhos para nós. Nós precisamos das Tuas misericórdias. Nós somos um país dividido. A Tua igreja, em sua maioria, o que chamam de Tua igreja, olha mais pela política do que pela graça. Ela vigia mais pela política do que pela graça. E pela política ela está olhando mais com o olhar da lei. Ela joga a pedra em quem precisa ser amado. Ela joga fora em quem precisa ser restaurado. Ela não olha para os mais necessitados. Ela geralmente está do lado dos mais fortes, politicamente falando. A minha oração é que o Senhor olhe de forma clara para o Brasil e mostre a sua igreja como deve ser feito. A sua igreja está exatamente para defender os mais necessitados. Basta olharmos para profetas como Isaías, como Amós, Abacuque. Nós precisamos entender o papel da igreja como o Israel precisava entender seu papel. Nós precisamos entender que o nosso papel não é para ficar do lado de político A, político B, mas para sermos literalmente a voz do Senhor nesse lugar. Levantarmos as vozes, ou a voz, é a voz do povo de Deus se levantando contra aqueles que exploram os mais necessitados. Precisamos de educação nesse país, Senhor. É o teu povo que precisa buscar isso. Precisamos de saúde nesse país. É o teu povo que precisa denunciar isso. Precisamos de uma economia melhor, Senhor. É o teu povo que precisa olhar para isso. Precisamos orar por isso. Precisamos divulgar. Precisamos denunciar. Nós não estamos aqui para ficarmos do lado de partidos políticos. Porque quando o Senhor levantou gente sua diante de política, foi para fazer a sua obra e não olhar para a política. Nem para A, nem para B. Nem para favoritismo de um lado, nem para favoritismo de outro lado. Precisamos olhar para o teu reino, Senhor. Acorda o teu povo, Deus. Olha de forma clara para esse país. E faz o que for necessário para que assim seja. A minha oração, Senhor, é que Tu continues visitando as UTIs pelo mundo afora, Senhor. Tanta gente sendo ceifada, enquanto nós fazemos pouquíssimo, porque eu sei que muita gente entre nós faz,
mas no geral fazemos pouquíssimo. Nós não olhamos para quem precisa ser apoiado por nós. Estamos pecando, Senhor. Que o Senhor visite as UTIs, que o Senhor tenha misericórdia dos enlutados, que o Senhor dê cura a quem necessita, que o Senhor traga restauração para o nosso país, chamado cristão. Cristão. Mulheres abandonadas, apanhando dos seus maridos, feminicídio, filhos abandonados por pais no caminho de drogas. Simplesmente não entendemos como é que somos maioria cristã dessa forma. Não entendemos como os homossexuais são espancados no meio da rua porque são homossexuais. Não entendemos porque as prostitutas são espancadas porque são prostitutas. Não entendemos porque trans são espancados porque são trans. Deveríamos ser o país que mais amava nesse mundo, ou que mais deve amar nesse mundo, já que somos cristãos. Por isso, que temos que sempre fazer festa para tentar restaurar pessoas. Que o Senhor olhe de forma carinhosa para o Brasil e nos ensine a amar. Leva-nos em paz, Senhor, mas ao mesmo tempo inquietos, para que façamos a Tua vontade. Que o Teu amor, a Tua graça e a unção reveladora esteja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Vão em paz, é uma semana abençoada.